no livro de 1 Samuel, capítulo 1. Vamos ler alguns versículos. A Bíblia diz assim: houve um homem de Ramataim de Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Efrateu. E esse tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana, e o nome da outra Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló, e estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, e os dois filhos de Eli. Só até aí, irmãos. Você pode dizer: hoje eu vou ouvir uma pregação falando sobre Ana, mas engano seu. Hoje você vai ouvir uma pregação falando mais sobre Eucana do que sobre Ana. Nós vemos o contexto da história, uma família diferente do contexto da história dos dias de hoje, que é um marido, uma mulher e filhos. Naquele tempo, a mulher que não dava filhos ao seu marido, era permitido àquele homem ter outra esposa, para que essa outra tivesse filhos e a sua linhagem prosseguisse. Então nós vemos o contexto dessa história, que esse homem chamado Eucana tinha essas duas mulheres. E o nome das duas mulheres, uma se chamava Ana, que dá nosso entender lógico, que era a primeira esposa de Eucana, e a segunda se chamava Penina. E a Bíblia diz que é clara e evidências que a Penina tinha filhos, e que essa que se chamava Penina, ela afrontava com palavras, com certeza também com exemplos, afrontava a Ana, que não tinha filhos. Mas nós vemos o contexto da história, que esse homem chamado Eucana, ele se depara com uma situação onde que, pelo lado, uma felicidade de ter sua família, sua casa, seus filhos, com Penina, sua linhagem prosseguindo, mas ele se depara com outra situação, que ele ama a Ana, a sua esposa, que não tinha filhos. E a Bíblia nos esclarece que ele fazia de tudo para agradar a Ana. Pois se você ler nos próximos versículos, você vai notar que o versículo 4 diz assim, que ele dava porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente. Repita comigo: excelente. Porquanto ele amava a Ana. Então nós, olhando para a situação a qual nós lemos, nós vamos usando o nosso intelecto para nós entendermos melhor a história. Nós podemos assim imaginar com a nossa mente as cenas daquele contexto histórico. Eu imagino então Eucana dando uma parte, como diz a Bíblia, das porções para sua mulher chamada Penina, e para seus filhos e para suas filhas. Mas nós vemos também Eucana dando uma parte excelente a Ana. Aí nós podemos também contemplar
né, com a nossa mente, a menina olhando, imaginando, futucando, quem sabe suas servas e falando: essa tal Diana aí não tem nem filho, eu que sou a mãe dos filhos, a mim ele dá essa porção aos meus filhos, minhas filhas, e essa Ana que não tem filho nenhum, ele dá excelência. Aí nós contemplamos, vou usar o exemplo de Jesus Cristo. Como toda a Bíblia leva ao centro, que é Jesus, ele é a matriz, o nosso Senhor. Nós vemos situações de pessoas que estão buscando o impossível, porque Ana, ela buscava o impossível. Aí nós contemplamos Eucana dando uma excelência para Ana, que buscava o impossível, que não tinha filhos, porque era estéril. E nós contemplamos o nosso Deus, que contempla aqueles que buscam o impossível e dão a excelência para aqueles que estão buscando o impossível. E aqueles que estão como Ana, contemplando, né? Porque Ana, ela contemplava a beleza, né, do que era visível aos olhos carnais, mas chegou um momento onde ela foi contemplar o que já não era beleza só aos olhos carnais. E aí eu te chamo a atenção, porque eu vou falar mais de Eucana. Então eu comparei Eucana ao nosso Deus, e eu falei sobre excelência. Eu quero te chamar a atenção para isso. Por quê? Porque Eucana, o líder, o chefe, o pai, o marido, né, o esposo, o homem da casa, ele dava excelência para aquela a qual ele amava, mas para aquela que não tinha filhos. Na lógica humana, ele deveria dar excelência para aquela que tem filhos, ou seja, para aquela que vai seguir a linhagem, para aquela que é mãe dos filhos e das filhas. Na lógica humana, mas não é a lógica de Deus, porque eu contemplo Eucana aqui, o homem, como um servo de Deus, mas como um homem que a Bíblia não comenta sobre ele, mas eu uso a minha fé para imaginar que ele era um homem temente a Deus, obediente a Deus, de princípios, de valores, de ética. Eu contemplo também Eucana como um homem que talvez ele não estava entendendo o propósito de Deus diante da situação da sua esposa, a qual ele amava, que era Ana. Mas apesar dele não entender, ele também não estava questionando. Isso é muito importante. Apesar dele não entender, ele estava prosseguindo. Apesar dele não entender, e é isso que nós necessitamos entender. Apesar dele não entender o propósito de Deus, ele estava seguindo. Porque às vezes nós não entendemos o propósito de Deus, mas nós queremos parar. Porque às vezes nós, como homens de Deus, como servos de Deus, nós não entendemos a situação que é impossível. Nós amamos, mas nós não entendemos o impossível e nós não queremos seguir. Mas Eucana seguiu. Eucana amava a Ana. Porque muitas vezes, missionária Cátia,
nós amamos aquele que nós queremos que o impossível aconteça na vida dele. Eu sei que a missionária Cátia está entendendo essa palavra. Nós amamos, e as situações adversas que tornam impossível aos olhos humanos, nós amamos, mas a situação adversa quer nos fazer desistir, quer nos fazer parar. Mas aí o Deus do impossível mostra como na vida de Eucana, que não entendeu o propósito, mas prosseguiu. Porque você pode não entender o propósito, não importa você não entender o propósito, mas o que importa é você prosseguir. Porque o propósito é o propósito de Deus fazer o impossível. O propósito é o propósito de Deus trazer para casa o milagre. O propósito é o propósito de Deus fazer o sobrenatural. Aleluia. E a palavra do Senhor diz algo muito importante nesse versículo 3. Vamos repetir comigo: subia. Não tem ninguém na igreja, eu acho. Vamos repetir comigo a palavra: subia. Agora sim. Subia, pois este homem da sua cidade, de ano em ano, para quê? Adorar. Repete aí. Mais forte, por favor. Ele subia de ano em ano para adorar. Eu acho que aqui é a chave central da pregação. Você imagina? No primeiro ano, ele esperando que Ana gerasse filho, ele amava aquela mulher, mas ela não gerou. Mas ele subiu para adorar. No segundo ano, ele esperando que acontecesse, mas ela não gerou filho, mas ele subiu para adorar. Terceiro, quarto, eu não sei quantos anos, mas de ano em ano ele subia, aleluias, para adorar. Eu não sei quantos anos você vem subindo, você vem vindo na casa do Senhor, você vem orando, você vem pedindo, mas você não deixa de adorar. O milagre não está acontecendo, mas você não deixa de adorar. Você continua buscando, o milagre não acontece, o impossível não acontece, mas você não deixa de adorar. Você está clamando a salvação para o filho, mas a salvação para o filho não acontece. Ele não aceita Jesus, mas você continua subindo para adorar. Você continua orando para algo impossível, a petição que você tem, para que aquilo aconteça, mas não acontece, mas você continua a adorar. Glória a Deus. Isso é muito importante. Às vezes nós olhamos mais para a vida de Ana, mas esquecemos da vida de Eucana. E Eucana subia de ano em ano para adorar, para sacrificar o Senhor dos exércitos em Siló. E aí o contexto da história fala, lá quando Ana chega diante lá no templo, ali ele contempla a ela orando ali, meio que gemendo ali, passeando, mas ela estava orando, buscando, mesmo que deu ela por embriagada, mas ela não estava embriagada, ela estava com a sua alma aflita, e ela buscou, ela recebeu do Senhor aquilo que ela estava pedindo. E aí eu contemplo a vida de Ana sendo abençoada, mas eu contemplo a vida de Eucana sendo duplamente abençoado.
Porque além de tudo, Eucana já tinha seus filhos, suas filhas. E aí Eucana tem um filho, que é Samuel, da sua esposa amada, que é Ana. E sabe, aí eu contemplo a vida de um homem que tinha temor de Deus. Porque quem fez aquela promessa, porque foi Ana que prometeu Samuel, né, para ser do Senhor, para ser um sacerdote. Não foi Eucana, foi Ana. Quando desmamasse o filho, ele ia ficar lá com os sacerdotes, né? E ela ia não ter a convivência com ele dia a dia. Vocês já imaginaram isso? Vocês já pararam para imaginar isso, irmãs e irmãos? E aí eu contemplo a vida de um pai, porque tem pai que é assim, meio coruja. Eu, né? Meu pai, né? E sabe, os filhos longe é algo difícil. Mas eu vejo Eucana, que um homem temente a Deus, e deixou que a sua esposa cumprisse a promessa, e ele cumpriu a promessa junto com a sua esposa, porque os filhos não são do mundo. Repita comigo: os filhos não são do mundo, mas são do Senhor. A gente tem que acabar com esse ditado aí popular, irmãos. Nossos filhos não são para nós, são do mundo, não. Nossos filhos são do Senhor. Nossos filhos são de Deus. E aí eu contemplo a vida de um casal de Eucana e Ana, que os filhos, não só Samuel, mas os outros, eu acredito que todos ali, a casa toda serviu ao Senhor. E se você vai lendo a Bíblia, você vai vendo o que Deus fez através de Samuel. E eu quero dizer para a sua vida, finalizando essa pregação, que você e a sua casa está debaixo dessa promessa. Você e sua casa servirá ao Senhor. Porque nós temos que nos agarrar à promessa, irmão. Nós não vamos agarrar aquilo que nos faz sofrer, não. Aquilo que nos faz frustração, não. Aquilo que é mentira do inimigo, não. Nós não vamos agarrar a derrota, não. Nós vamos agarrar a palavra do Senhor. Nós estudamos a palavra do Senhor, nós vivemos a palavra do Senhor. Tudo que aquilo é contra a palavra do Senhor, nós não vamos agarrar, não. Nós vamos agarrar a palavra do Senhor. Vamos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. É eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu sou do Senhor. Nós somos do Senhor, nossos filhos são do Senhor. E eu quero, em nome de Jesus, levanta a sua mão assim, que a sua casa seja abençoada, que o seu lar seja abençoado, em nome de Jesus. Eu falei da missionária Ana aqui essa noite, porque ela não viu o que eu vou dizer agora. Mas nós estávamos ali saindo, meu pai passou ali para pegar a missionária Cátia, e meu pai passou a pegar a gente ali em casa, e eu vi o Felipe saindo. E a hora que ele saiu, na esquina tinha um carro ali, só deu a entender fazer assim, a moto. Eu vou contar então, senhor. Ele ligou para mim aqui, ele falou assim: mãe, eu quase não vi agora. Aí, viu? Pegou a minha moto. Eu entendi, mas não posso estar falando. Porque foi um minuto aqui, ó. E ele falou: mãe, a minha moto não tem nada. O descanso bateu no chão, ele jogou assim, o descanso bateu no chão, ele vai com a minha moto na rua, porque o nome dele pegou. Então, um grande de livramento do Senhor. E é Deus livrando. Eu contemplei ali que foi o tempo só dele fazer assim com a moto e sair do carro.
Então Deus, Ele tem cuidado com cada um de nós. Nós estamos debaixo da promessa do Senhor. Aleluia. E o inimigo se enfurece, mas maior é quem? O Todo-Poderoso que está conosco. E a glória é de quem? O Todo-Poderoso que está conosco. Aleluia. Oh, Samuel é do Senhor. Oh, igreja, tem que continuar a